Olá, gente, boa noite. Quinta-feira é dia de live aqui na Faro e hoje a nossa conversa vai ser com o autor Marcos Barcelos, que é o autor de Horror na Colina de Darrington e Dança da Escuridão, além de também ser um dos autores de Vozes do Joelma. Então pode chegar, nosso papo hoje vai ser sobre literatura de terror, daqui a pouquinho o Marcos já vai estar aqui com a gente. Então mande as suas perguntas pra gente aqui, ou nos comentários, ou no box de perguntinhas, e aí a gente vai fazendo ao longo da conversa, tá? Já vou chamar o Marcos aqui, que eu já vi que ele chegou. Deixa eu clicar aqui. Vamos lá. Já vai chegar, gente. Então vai mandando as perguntas e a gente vai fazer um papo super bacana hoje. E Olá! aí, tudo bem? Beleza? Quanto tempo! Muito tempo, né? Nossa, é verdade. Acho que a última vez que eu tive foi o quê? Na Bienal de São Paulo, não foi não? Foi, acho que sim, na Porque Bienal de São depois você Paulo. já viajou. É. Na É, não verdade, foi. acho que a Bienal de São Paulo foi o último evento que eu participei, assim, literário mesmo. Ah, é verdade, né? Que aí É. você voltou quando? Em novembro, foi? Foi finalzinho de novembro. Final de novembro, é. E aí já Isso. não tinham mais eventos rolando. E depois já entrou nesse rolê É isso aí. quarentena, né? Foi. E aí, agora ninguém mais sai pra lugar nenhum. A única hora que eu visto alguma roupa mais ou menos arrumada é pra fazer live. Fora isso, esquece. Pijama, né? É, diretão. Bom, Marcos, para começar, e até acho que para quem ainda não conhece o teu trabalho, no Dança da Escuridão, você abre o livro explicando como é que você virou escritor, né? Sim, isso aí. E falando sobre como você já escrevia na infância e tal, eu queria que você falasse um pouquinho isso pra galera. Como é que foi que você começou a escrever e descobrir esse seu lado? É, assim, eu acho que como muitos escritores, né, eu comecei escrevendo sobre o meu dia a dia, né, até como eu coloco lá no início dessa escuridão. E assim, era interessante porque eu não tinha muito sobre o que escrever, né? Assim, não acontecia nada de extraordinário no meu dia a dia de criança. Então, assim, era mais como um diário do que como propriamente dito um livro, né? E aí eu comecei a falar assim, bom, vamos supor que tenha acontecido isso ou aquilo. Aí eu comecei a criar uma ficção baseada no meu dia a dia. E aí foi quando eu comecei a fazer o que eu achava que era mentira, na verdade era ficção, né? Eu comecei a criar uma ficção em cima do meu dia a dia. E aí quando eu estava lá com uns 11 anos mais ou menos, eu escrevi meu primeiro livro de ficção, que era uma história de uma dupla de policiais que precisavam resgatar um disquete secreto, né? Assim, percebe-se que isso faz um pouquinho de tempo porque era um Pois é. disquete, não era um CD ou nada assim, né? Então, já parte daí. E Bom, aí, a partir desse momento, né, quando eu escrevi esse livro, eu botei na minha cabeça que eu queria publicar, né? Eu falei com a minha mãe, falei, mãe, eu quero publicar esse livro. Fazia ideia nenhuma de como fazia para publicar, o que, que era uma publicação, como é que fazia para ter um livro na livraria. Mas eu queria ter um livro na livraria. Aí minha mãe me levou numa banca de jornal, a gente imprimiu lá o livro, eu fiz uma capa no Word Art, famoso Word Art, com aquelas letrinhas assim, né? Que tinha circular azul, tinha aquela aquela amarela que fazia som. assim. Aquela sombra, o arquivo secreto, assim, né? Nem lembro se eu botava Marcos Vinícius, Marcos Barcelos. Enfim, para mim estava publicado. Aquilo ali para mim já valeu. E aí depois eu fui ganhando gosto pela escrita, continuei escrevendo. E aí não parei mais. E quando foi que você descobriu que terror era um gênero que você gostava de escrever? Foi um pouco depois, quando eu comecei a ler terror, né? Quando eu li o primeiro livro do Stephen King, que foi o Iluminado. De curiosidade mesmo, acho que eu não lembro se eu vi o filme, não lembro o que foi que aconteceu, que eu fui até o Stephen King, e aí eu gostei muito, né, porque era assim, o terror ele é um tipo de escrita que você, sei lá, você entra na história de uma maneira que às vezes não acontece com outros gêneros, né, porque assim, o terror ele precisa ser meio que abrangente, tem gente que tem medo de palhaço, tem gente que não tem gente que tem medo de, sei lá, alienígena, tem gente que não tem, então um bom terror, ele tem aquela abrangência ali no medo, às vezes até o medo do desconhecido, né? Que às vezes é até mais assustador do que alguma coisa ali mostrando na sua cara. Então eu ganhei o gosto por esse tipo de escrita, e aí uma coisa foi puxando a outra, né? Do Stephen King eu fui pro Lovecraft, do Lovecraft eu cheguei no Poe, e eu comecei lendo os clássicos, né? Porque meio que eu me apaixonei pelo Stephen King de início, e aí falei, bom, vamos ver o que esse coroa tem a dizer, né? E aí comecei a ler os outros, e me apaixonei por terror. Aí falei, cara, é isso que eu quero fazer. E aí foi quando eu comecei a escrever algumas histórias mais suspense, né? E aí eu lembro que o meu segundo livro, né, digamos assim,
Foi um livro que o nome dele era O Clone. Era também nesse esquema assim de livrinho impresso e tal, mas já era o thriller de uma mulher que tinha identidade roubada pelo namorado e tal. Sim, não era um best-seller, né? Assim, mas eu lembro que eu levava para a escola e tal, e os professores eles elogiavam a estrutura, né? Assim, então, tem estrutura de livro e tal, separado por capítulos, porque eu já estava bem ligado nisso, né? E na minha época de criança, apesar de não fazer muito tempo assim, ainda não era tão difundido você gostar de livro, né? Hoje em dia meio que tá na moda você ser nerd, gostar de livro, gostar de Sim. videogame, né? Hoje em dia a gente pode falar sobre isso abertamente, que não tem problema nenhum. Mas naquela época quem lia muito era estranho, né? E eu nunca tive esse problema, eu sempre li muito, nunca liguei para nada e assim fui indo. E como é que nasceu a história do Ben? Como é que o Horror na Colina começou a surgir aí na sua cabeça? Então, a história do Ben nasceu bem depois, assim, né? Eu tava querendo escrever uma história de terror. Eu já tinha vários rascunhos, várias coisas rascunhadas. Tinha um rascunho do horror já feito, né? Já rascunhado. E aí eu tive a Uhum. vontade de escrever uma história que fosse rápida, né? Que não fosse muito enrolada. Porque eu tava lendo uns livros grossões e tal, e eu não tava nem terminando. Aí eu falei, eu quero escrever um livro que seja ali direto, né? Que vá direto ao ponto, quase como um filme, né? Quase como você sentar para assistir um filme ali de 2 horas, talvez. Aí eu fiz o primeiro capítulo do horror, né? Que depois veio a ser o prólogo até. E aí eu postei no Facebook, e nessa mesma época eu conheci o Wattpad, isso foi em 2014, mais ou menos. Aí um amigo meu me mostrou o Wattpad e falou, cara, bota lá e tal, tá maneiro, não tem história de terror. O Wattpad estava chegando aqui no Brasil ainda, né? Ele estava muito difundido lá fora, mas aqui no Brasil ainda não. Uhum. Aí eu coloquei o primeiro capítulo lá no Wattpad e fui recebendo um feedback legal dos leitores, porque realmente não tinham muitas histórias em português de terror. E aí a gente. E aí, com o feedback dos leitores, eu fui criando os outros capítulos e tal, fui colocando mais personagens de acordo com os comentários que chegavam. E aí, tipo, a história foi ganhando cada vez mais leitores, mais leitores. Quando eu vi, tava com 5.000, 10.000 leituras. Eu falei, pô, maneiro, vou investir nisso aí. E aí eu comecei a lapidar melhor ainda a história, rascunhar os outros capítulos já para deixar mais ou menos pronto. E eu postava de 2 em 2 semanas, eu acho, um episódio, chamava de episódio na época. Uhum. E aí o pessoal do Wattpad viu, né, a movimentação que estava tendo na história e me ofereceu colocar ele em destaque na plataforma, né, como uma das histórias recomendadas por eles de terror. E aí foi quando eu comecei a ver que tinha um potencial legal, que era um tipo de história que estava agradando, até por ser bem direta, não enrolar muito. E eu resolvi começar a desbravar o mercado literário com ela a partir daí, entendeu? Uhum. Mas assim, você nunca tinha pensado, por exemplo, em tentar o caminho tradicional primeiro, de fazer um original e mandar para uma editora. Você já pensou em apostar nesse novo que chegava para ver no que ia dar? Porque assim, eu já vinha pesquisando sobre o mercado literário e eu já sabia que você não adiantava assim você entrar muito no mercado sem nome, né? Vamos colocar assim, porque as editoras tradicionais, elas não dificilmente avaliavam o original assim de algum autor desconhecido e quando avaliava demorava muito tempo e ajudava quando você já tinha, né, ali um book proposal, porque as editoras não são ONGs, né? Elas não fazem filantropia, elas querem vender livros e para elas venderem o livro, elas precisam apostar no autor. Assim, mais ou menos uma aposta que as editoras fazem, né? Assim. Aham. Então eu comecei a ver, bom, deixa eu criar o meu público aqui, ver qual é dessa história, né? Fazer uma sondagem de público, de leitores, ver como é que tá, para depois eu começar a investir nisso, porque aí depois eu já teria um book proposal, já com número de leitores, já com o prêmio do Wattpad que eu alcancei depois de um tempo lá na plataforma. E aí, quando eu entendi que assim, dava para seguir por esse caminho, já estava no ponto de começar a seguir. E aí foi Aham. quando eu publiquei a primeira edição do Rona Cunha de Arrington pela Novo Século até, pelo selo Talentos da Literatura Brasileira deles. E teve uma aceitação muito legal de público, apesar da distribuição deles não ser muito boa. Eu participava de evento, levava livro para evento e tal. Então, assim, eu comecei a fazer muito contato com blogueiros, assim, eles ajudam muito. Naquela época não tinha muito um Instagram de leitura, né? Uhum. Mas existiam muitos blogs já. E aí eu comecei a ter contato com essa galera, e aí começou a surgir resenha, tá. Aí foi quando eu conheci o Pedro, e aí ele nunca mais teve um dia de paz na vida dele, né? Porque sabe como é que são as coisas. Então, teve em outras lives, eu vi até outras pessoas perguntando sobre essa questão de escrever para o Wattpad, né? Até acabei nem perguntando para os outros autores, porque são autores que não tinham essa experiência. E você tem muito mais
essa Sim, sim. experiência dentro da casa da Faro, né? Você acha que para novos autores, então, é um dos melhores caminhos hoje? Começar ali, ou de repente no Kindle Unlimited, mas alguma Exatamente, sim. dessas plataformas, né? Sim, exatamente. É porque, assim, eu acho que o mercado literário, da mesma forma que ele é muito bom, ele pode ser muito ruim, né? Porque às vezes um autor ele pode receber uma negativa de alguma editora e achar que nunca mais vai ter nenhum sim, entendeu? Então, eu acho que quando você começa pela internet, você começa a ter um contato com o público, você começa a ver que a sua história tem um público, você começa a ter contato com os seus leitores, e aí quando chega um não de uma editora, talvez você já entenda que aquele ali é um não só. Existem várias outras casas editoriais que podem aceitar o seu livro. Então, assim, talvez a experiência de você tentar entrar com o livro numa casa, tomar um não de cara, e aí depois assim, achar que nunca mais vai conseguir entrar em uma casa editorial, isso pode desanimar. E aí quando Uhum. você publica no Wattpad, ou você publica no próprio Kindle, Unlimited, ou sei lá, você publica na Amazon de forma independente, você começa a trabalhar o seu livro já, entendeu? Então você já começa a ter aquela vivência com leitores, de participar de eventos online, né? E aí você já começa a ter mais confiança para chegar no editor, e aí quando ele te falar um não, talvez, você não fica tão desanimado, entendeu? Uhum. Acho que é importante, sim. Eu sempre recomendo pro pessoal. E me fala uma coisa, como é que foi para você mudar, né, de ambiente, de escritor de uma plataforma digital para um autor publicado na livraria e ter esse contato direto com o teu leitor? Como que foi essa transição? Assim, na verdade, esse era o sonho, né? Assim, na verdade, eu queria muito ter um livro em papel, queria muito ter um livro na livraria. E eu acho que quando eu finalmente consegui, né, ter chegar nesse ponto da carreira de ter um livro na livraria, de conseguir estar numa casa editorial boa, como a Faro Editorial, né? Rasgar uma cedinha, que é a live é da Faro. Por favor. É. Quando eu consegui entrar numa casa como a Faro Editorial, aquilo aí para mim já era um degrau que eu vinha querendo subir há bastante tempo. Né? Só que nem por isso eu esqueci o Wattpad. Tanto que quando eu fui publicar pela Faro, eu tirei o livro da plataforma. Só que o que eu fiz? Eu avisei ao pessoal antes, né? Falei, olha, a gente vai ter que tirar, mostrei, falei como é que ia ser a edição. E aí eu deixei quatro capítulos, se eu não me engano, quatro ou cinco, acho que tem quatro lá, disponíveis na plataforma para eles, né? Com uma Uhum. forma de, tipo, agradecimento. E aí, obviamente, no final avisando que o livro estava disponível nas livrarias e tal. E quando eu fui lançar o Dança Escuridão, que foi a sequência, eu postei primeiro os quatro primeiros capítulos lá, também com uma forma de agradecimento da galera lá que era que eram meus leitores lá na plataforma, eu postei primeiro lá para o pessoal conhecer e tal. Então, tipo, a galera do Wattpad leu primeiro até o início do livro do que quando ele sai em papel, entendeu? Uhum. E me fala uma coisa, essa é uma curiosidade que eu tenho. Quando você escreveu o horror, você pensava em ter uma continuação da história? Ou você achava que você ia terminar ali sem a necessidade do Dança da Escuridão? Ou você sabia que teria que voltar um pouquinho para contar uma parte da história? Como que foi que nasceu a continuação do Horror na Colina? Então, o Horror na Colina de Darrington, quando nasceu, né, o plot total, ele nasceu do início ao fim, junto com Dança Escuridão. E Uhum, aí, só que ia ser um livro maior, né? Você pensa, se você colocar o Dança Escuridão com o Horror, já fica um livro aí de, sei lá, mais de 400 páginas. Então, talvez isso seria um pouco mais difícil de publicar, até de vender a ideia. E aí eu resolvi separar, porque o que aconteceu no Horror, né, é meio que é um episódio isolado que aconteceu na casa. E a uhum, história do Ben, né, ela é desenvolvida mesmo no Dança Escuridão. E eu falei, bom, eu vou dividir, até para ver como é que tá a aceitação do pessoal com relação a essa história. E aí uhum. depois, né, quando eu tiver mais à frente, talvez até com mais contatos, mais coisas, eu invisto na continuação. Entendeu? Até porque, assim, eu vejo muito e aconselho muitas pessoas na internet, sim, tem gente que quer lançar um livro, né, quer publicar uma Uhum. história. Só que aí a pessoa, esse aqui é o primeiro livro da minha série de 18 livros. Aí eu, pô, calma aí, né, gente? Sim, você vender um livro já com dois, três à frente, quando você ainda não está muito consolidado no mercado, algumas editoras acabam brecando, assim, até. Não que o livro não seja bom, não que a série não seja boa, mas assim, um risco, né, que a editora corre. Então, livro solo, né, para a galera que está começando, é sempre uma vantagem. E aí, Uhum. pensando nisso, eu resolvi dividir para começar ali devagarzinho, entendeu? E até também pelo menos para mim como leitora, foi interessante ler a história do Ben depois.
do episódio Sim, do Horror na Colina, porque aí você começa a entender outras coisas que aconteceram. Acho que se tivesse tido essa explicação primeiro para depois do acontecimento, talvez eu não ia ter tanto sim. esse impacto que eu tive ao fazer a leitura do livro, né? Pois é, e aquilo também, né? Assim, eu sou assim, não sei se tem mais pessoas que são assim, eu acho que deve ter, com certeza. Mas às vezes eu começo a ler um livro, se ele for muito grande, eu paro. Assim, às vezes no meio, pego um outro livro para ler, e às vezes eu nem volto naquele mais. Assim, às vezes quando eu vou pegar ele para ler de novo, eu já nem lembro mais o que veio acontecendo, tem que voltar algumas páginas. Então, Uhum, assim, hoje, no mundo que a gente vive, as coisas acontecem muito rápido. Então, assim, você ganha interesse em alguma coisa e perde o interesse naquela coisa muito rápido. Então, um livro, quando ele é muito grande, né, ele pode gerar isso, entendeu? Então, esses foram os outros motivos que eu fiz para poder dividir a história. E se eu colocasse muita carga no passado do Ben, como tem no Dança Escuridão, no primeiro livro, talvez perdesse o impacto do que aconteceu na casa também. Então, eu falei, bom, acho que a melhor saída mesmo é dividir e uhum, seguir por aí, entendeu? entendi. E como que foi escolher falar Oh, sobre... Opa, só o celular, né? Marcos pediu um desmaio agora rapidinho aqui, gente. é porque essa aqui é uma live de terror, né? Então a gente tem que botar medo no pessoal. E eu acho que era por causa da minha próxima pergunta, que eu ia te perguntar por que que você escolheu escrever sobre ocultismo. Aí a coisa já começou a Tu viu? acontecer, né? Olha lá. Bom, então, assim, esse foi um tema que eu sempre gostei no terror, né? Assim, de todas as vertentes do terror, assim, eu sempre gostei muito do sobrenatural, né? Todos os meus Uhum, livros sempre têm uma pegada sobrenatural, por mais que não seja algo assim muito puxado, talvez nem muito mostrando muito, eu sempre gostei de puxar para esse lado sobrenatural. E aí isso me fez estudar bastante sobre o assunto também, para poder entender melhor e também falar com propriedade, né? Para não ser nada tipo muito forçado também. Então, assim, você vai perceber que todos os meus livros sempre têm uma pegada aí pro sobrenatural, por uhum, esse motivo, entendeu? tá. E como que foi para você criar a organização? Porque no livro ela é bem estruturada, né? Você explicou ela de uma forma que tem vieses na política, em celebridades e tal. Você puxou isso de alguma história que já existia, de alguma organização que você já tivesse lido sobre, ou foi alguma coisa que você foi ligando os pontos ali no meio da história mesmo? Bom, assim, eu puxei um pouco dos Illuminati, né, que eu até cito no livro, que Aham. é uma organização que, assim, ela é cercada de boatos, ninguém sabe muito bem o que realmente eles são, quem eles são, se realmente existe, se não existe, tem muito boato, tanto dizendo que sim, quanto dizendo que não. Uhum. Então, eu me aproveitei dessa incerteza que existe para desenvolver a organização, né, do livro, que ela é exatamente assim. Ela é uma organização que existe nos mais altos escalões do governo, né, dos escalões dos artistas, na política, na polícia também. E ela é, de uma forma, assim, ao mesmo tempo perigosa e silenciosa, né? Uhum. Então, eu me baseei neles para poder fazer isso. E aí eu estruturei a história com base neles, né? Como é que seria se existisse realmente uma organização assim, tivesse esse plano, né? Eu fiz, assim, eu não sou muito de escaletar livro, né? De resumir livro ponto por ponto. Eu gosto de criar a ideia e deixar a história rolar. Uhum. Mas acabou, assim, eu acabei fazendo uma escaleta um pouco maior para o segundo, porque eu tinha a intenção de deixar eles dois quase independentes, né? Eu sempre cito essa parte que o primeiro livro você pode ler ele antes do Dança Escuridão, ou você pode ler o Dança Escuridão para depois ler o Horror na Colina de Derrington, porque às vezes um leitor vai numa livraria, encontra o Dança, mas não encontra o Horror, né? Aí ele vai fazer o quê? Ele não vai comprar, ou ele vai comprar, e aí, talvez ele não vá ler. Então, eles são independentes, porque no primeiro capítulo do Horror na Colina de Derrington, a notícia que aparece é sobre o que aconteceu. Mito, Uhum. no primeiro capítulo do Dança Escuridão, a notícia que aparece é sobre o que aconteceu no Horror. Sim. E aí dá aquele overview pra galera, para entender o que se passou, e depois o livro segue. E aí isso acaba gerando uma curiosidade para o pessoal saber o que aconteceu de verdade no Horror, né? Ponto a ponto, entendeu? Tá, e foi intencional, então, misturar essas partes de notícia, porque tem vários Sim, recortes, sim. né, de Foi. jornal, Deu um recorte de trabalho para fazer isso. artigo. É, eu imagino, né? Porque, assim, são textos diferentes, né? Então, Sim. eu tinha que escrever, por exemplo, um livro é um livro, né? Aí uma notícia
já tem que ter um teor mais jornalístico. Uma carta tem que ter um teor mais pessoal. Um e-mail tem que ser um e-mail. Uma revista tem que ser uma revista. Então, assim, conforme eu fui bolando esses textos, eu fui vendo que, assim, eles poderiam casar, então eu não coloquei eles na ordem. Eu coloquei um aqui, um mais lá na frente, que era relacionado a alguma coisa que estava atrás. Um logo no início, sobre uma coisa que ia acontecer só depois. Que aí o leitor ia lendo e conectando os pontos, né? Dessa história. E tinha vezes que eu, quando estava escrevendo, tanto o primeiro quanto o segundo, eu escrevi o capítulo para depois pensar na notícia que eu ia colocar, porque assim, eu tinha uma ideia do que eu ia fazer, mas sim, era um pouco mais difícil falar, depois eu faço isso. Né? Uhum. Então, na verdade, grande parte do enredo do livro ele foi acontecendo naturalmente, conforme você ia escrevendo. Sim, assim, eu tinha o plot, mas eu gosto de deixar o livro me levar, né, nesse ponto, assim. Então, eu não escaleto capítulo por capítulo, assim, tipo, o que vai acontecer com cada personagem. Eu boto o que vai acontecer no capítulo e aí eu escrevo. Né? Tanto que tinha um personagem nessa escuridão que ele ia morrer e ele não morreu. E outro que ia continuar vivo e se deu mal. Então, assim, né, é um personagem que ia ser mal, depois ele não foi. Então, assim, essas coisas foram acontecendo conforme a história ia pedindo. Né? Conforme o enredo ia pedindo. Entendeu? E todas as suas histórias você escreve dessa forma? Sim, eu sempre escrevo dessa forma. Eu resumo a ideia, o argumento, aí faço ali mais ou menos uma escaleta simples do que vai acontecer em cada capítulo, e aí o capítulo mesmo eu escrevo com base nisso, livre, né? Sem muita amarração. Porque assim, já teve vezes de eu estar lá embaixo, no capítulo 10, por exemplo, e escrever uma coisa e ter que voltar no primeiro para alterar. Né? Se eu ficasse muito preso à escaleta. Eu tinha uma ideia no meio do livro, e aí eu tinha que voltar e reescrever um monte de coisa sobre isso. Então assim, eu falava, bom, para isso não acontecer, vamos seguir, deixar a história seguir, entendeu? E como que é o teu processo de escrever, assim, no geral? Como que é o Marcos escritor? Qual que é a tua rotina para escrever? Você tira uma quantidade de horas por dia? Ou quando bate uma ideia, você senta e bota tudo para fora? Como que é a tua rotina de escritor? É assim, eu costumo sempre tentar fazer pelo menos 2.000 palavras por dia. Né? Essa é uma meta que eu estipulo para mim mesmo. E aí tem dias que eu consigo bater essa meta rápido, tem dias que eu não consigo bater. E tem dias também, dependendo do ponto que a história tá, eu faço igual, assim, eu não coloco meta para quando chegar na meta dobrar a meta, né? Então, assim, eu deixo a história seguir e vou escrevendo, assim, conforme for. Eu lembro que no Dança Escuridão tinha dias que, quando eu tava terminando, tava tendo tipo almoço assim, aqui na minha casa, um monte de gente, eu no computador se inscrevendo, o pessoal vinha falando comigo, eu falava, cara, como é que você consegue escrever assim com essa barulheira toda? Eu falo, dependendo da hora da história, dá pra fazer, tem hora que não dá, entendeu? Então, assim, depende muito do ponto que a história tá, mas eu sempre tento manter 2.000 palavras de meta, e eu gosto muito de escrever à noite, porque assim, eu gosto de silêncio para escrever. Pelo menos nessas partes. Né? Depois, se a história estiver fluindo, tanto faz. Mas eu preciso de silêncio, então assim, eu gosto de escrever de madrugada, à noite e tal. Entendeu? Entendi. E como que foi entrar no projeto do Joelma? Né? Que na verdade foi são histórias que se interligam, né? Elas seguem não sei nem se é dizer que segue uma cronologia do incidente do Joelma, mas que era de um fato que aconteceu, que existe, que tem toda uma mística em cima disso, né? Porque o teu conto é sobre uma história que é um mito, aqui em São Paulo, Sim. principalmente, inclusive o cemitério é aqui perto de casa. E as Sério? pessoas. Sério, o Você já foi lá? cemitério da Vila Alpina é aqui perto. Olha, não sou de visitar cemitério muito, não. Eu só vou quando é necessário. Mas Pô, tem a queria ir lá. parte isolada dos túmulos e tem realmente o pessoal deixa copinho de água, garrafinha de Sim. água ali. Então, como foi escrever sobre uma história real, né? Digamos assim. Bom, então, quando a gente começou a fazer o Joelma, né, a gente tava. A ideia nasceu pela vontade de a gente fazer alguma coisa juntos, né? Aham. E aí a gente viu assim, bom, o que a gente vai fazer? Sobre o que vamos escrever? Aí começou, bom, cada um vai escrever um livro mesmo, vamos lançar uma série sobre algum tema. Aí o Pedro, né, com a tesourinha dele de editor, falou, não, um livro inteiro cada um não vai dar. Vamos cada um fazer uma novela, né, que é um conto maior. A gente falou, beleza, mas vamos escrever sobre o quê? E aí na época, se eu não me engano, foi o De Brito que deu a ideia do Joelma. Aí eu conhecia, né, eu sabia da história sobre incêndio, só que eu sou do Rio, então assim, eu não sabia a fundo o que aconteceu. Eu tinha conhecimento do fato, mas nunca tinha parado de pesquisar muito sobre isso. Sabia que existiam algumas lendas.
E a gente falou, beleza, mas vamos fazer o quê? Cada um vai escrever sobre uma parte, cada um vai escrever, vai ser uma história só, dividida, né? A gente falou, não, cada um escreve sobre um fato misterioso do Joel, né? Tá. Desde o início do terreno até os dias atuais. A gente foi dividindo e eu peguei a história dos 13 corpos que foram encontrados. Porque, assim, eu sabia que isso tinha uma mística legal, assim, né? Tinha um sobrenatural ali envolvido. E aí eu pensei, bom, mas como é que eu vou fazer? Porque essas almas, se você já foi no cemitério e você pesquisou alguma coisa sobre, você sabe que elas não são consideradas malvadas, né? Assim, o pessoal não tem medo delas. Na verdade, as pessoas deixam copos de água lá, rezam por elas, para que elas concedam milagres. Então, não tinha como fazer as almas serem, tipo, mais, entendeu? Então, eu falei, como é que eu vou fazer uma história de terror onde o principal ponto da história é algo bom? Né? Aí foi que eu tive a ideia do Hamilton e do enredo dele, colocando as 13 almas na história com uma participação importantíssima e com toda aquela... Eu não vou falar muito para não dar spoiler, né? Com toda aquela pegada sobrenatural também acontecendo. E aí eu pesquisei bastante sobre o acidente, pesquisei bastante sobre o incêndio, sobre o passado, para poder conhecer a história do terreno e falar com propriedade sobre isso, né? Ó, tem até uma pessoa aqui comentando que a Miriam, viajando entre livros, comentando que a mãe dela é devota das 13 almas. Sim. Conheço muita gente que é devota das 13 almas. Inclusive, eu estava na Irlanda na época que o livro lançou, e foi engraçado porque o pai de uma amiga minha da escola que eu estudava inglês lá, o pai dela mandou para ela assim uma foto do livro e falou: olha, filha, o livro que lançou aqui no Brasil, eles moram do lado do cemitério. Aham. Aí foi engraçado porque tipo, o pai dela ficou sabendo do livro, o pai dela viveu na época do incêndio, e o pai dela mandou para ela, e tipo, eu tava lá na escola, falou, caraca, meu livro e tal. Então, tipo assim, atingiu um público assim, diferente também, né? Porque pegou uma galera mais velha, uma galera que viveu isso aí de verdade, entendeu? Então, foi bem bacana. E me fala uma coisa, você já pensou em escrever outro gênero? Você já se imaginou escrevendo outro gênero? Ou o terror agora já faz tão parte de você que você já não consegue mais desligar o Marcos Barcelos de histórias de terror? Olha, eu já escrevi de tudo um pouco, e eu tenho algumas histórias rascunhadas de outros gêneros e tudo mais. Assim, eu não sei se, como Marcos Barcelos, eu publicaria outro gênero, mas eu acho que sob um pseudônimo, talvez, entendeu? Aham. Eu tenho até umas ideias aí, também não vou falar muito para caso aconteça, o pessoal ficar aí confuso, Aham. mas, assim, sob um outro pseudônimo, talvez, escrever um outro gênero até, entendeu? Você tem quantos livros prontos que você ainda não publicou em lugar nenhum? Rascunhados É. eu tenho uns quatro, eu acho. Olha aí, hein, gente. Já É. anota aí que temos Com 4 livros que histórias, podem. 4 possíveis livros, né? 4 possíveis livros, verdade. E aqui, para Faro, você tá escrevendo um livro novo? Tô escrevendo livro novo pra Fábio. Tá. Você pode dar algum detalhe ou ainda não? Pedro Almeida ainda não liberou? Sim, assim, eu postei até sobre isso recentemente, baseado numa famosa história infantil, Aham. e é uma história de terror, obviamente, né? Baseada uma famosa história infantil que eu espero acabar com a infância de todo mundo, entendeu? Esse é o livro que eu tô escrevendo. Socorro! Espero destruir a infância de todo mundo. Se eu conseguir, minha missão tá cumprida. Meu Deus do céu, já vou me preparar psicologicamente para isso. É. Ô Marcos, e você como leitor tá lendo o que na quarentena? Olha, eu tô lendo de tudo um pouco, assim, eu até falei isso numa outra live, eu tô tentando fugir um pouco da minha zona de conforto, porque a gente fica às vezes lendo muito terror para poder escrever terror, e isso não é regra, né? Assim, você Aham. não precisa ler terror para escrever terror, né? Então, eu comecei a ler outros gêneros, comecei a ler uma autora que eu estava muito curioso, que é a Helena Ferrante, Maravilhosa. porque já foi muito bem recomendado, e eu comecei a ler Helena Ferrante, comecei a reler alguns outros livros também, né? E, então, assim, eu tô lendo ficção científica, eu tô lendo Helena Ferrante, tô relendo alguns livros, eu li de novo o do Tarsis, né, Magellan, que é um amigo meu, que lançou pela Martin Claret Unicelular, muito bom livro até, ficção científica. Vira e mexe eu pego um Harry Potter para ler, assim, só para dar aquela, né? Mas eu tô tentando fugir um pouco da minha zona de conforto. É que eu leio, assim, uns 3 a 4 livros ao mesmo tempo.
Ah, sim. né? Então, às vezes eu saio de um, vou pro outro, depois volto para aquele. Então, assim. E às vezes até para inspiração, às vezes séries também ajudam, Uhum. filmes, entendeu? É interessante, né, fazer essa relação de literatura com as outras mídias, né? No horror a gente percebe isso um pouco, assim, de parecer que você tá lendo um filme, né? Sim, sim. É porque, assim, eu tento sempre escrever dessa forma, né? Bem visual, porque eu não gosto de livro muito parado, né? Eu Uhum. já parei de ler livros pela metade, assim, porque não tava muito lento o ritmo, até a história se desenvolver. Eu falei, ah, cara, quer saber? Deixa eu ler outro. Aí você para de ler quando você depois não volta mais. Dificilmente você volta mais, assim, pro livro se ele não te fisga, né? Uhum. Então, eu sempre tentei escrever dessa forma visual, como se fosse um filme. Você senta para assistir um filme, em 2 horas, acabou, 3 horas no máximo, você terminou de ver o filme. Assim, é uma experiência que você tem, né? Não, você não precisa ficar 20 horas assistindo um filme, nem precisa ficar, sei lá, um mês para terminar de ler um livro, né? Eu acho que para a experiência vale a história em si. Então, sempre tentei escrever dessa forma visual para poder manter o ritmo, né? Pulp até, o ritmo que eu gosto, entendeu? Ó, tem uma pergunta aqui da Bia Bon Jovi. Bia, beijo pra você. Qual o livro que marcou a sua vida? Aquele que você recomenda pra todo mundo? O livro que eu recomendo para todo mundo e marcou a minha vida foi o Iluminado, né? Eu sempre repito isso porque foi o livro que começou a me fazer escrever terror, começou a me fazer gostar de terror. Então é um livro assim que, sem sombra de dúvida, até para quem não conhece Stephen King, eu acho que é um bom livro para começar. E é um livro que Uhum. tem de tudo, assim, com relação a terror, com relação a suspense. Então esse foi um livro que eu posso falar que marcou a minha vida e me moldou, começou a me moldar ao escritor que eu sou hoje, entendeu? E qual que é a tua relação com a adaptação desse livro? É. Hum, é, não gosto não, assim, eu acho que é um bom filme, assim, mas poderia ter sido muito melhor. Poderia ter feito Poderia, jus ao livro e ter sido muito melhor, nossa, assim, sem sombra de dúvidas. tem Espero que algum. eles façam de novo, né? Ou de repente um seriado, né? É, talvez. Você Mas acha agora que fizeram o funcionaria Doutor melhor com a Sono. narrativa? É assim, eu acho que se você fizer direitinho, funciona, né? Por exemplo, saiu agora a série do Outsider, que é o livro do Stephen King. Uhum. É um livro bom, o livro muito bom, o final eu não curti muito, mas a série é muito boa. Assim, a série ela vai seguindo o livro de uma forma bem rigorosa, assim, até, né? Eu tinha lido recentemente Outsider, então tava com ele fresquinho na mente. Eu fui vendo a série, falando, caramba, pô, legal, fizeram direitinho, caramba, fizeram muito bem, fizeram, assim, bem à risca do que é o livro. Né? E, por exemplo, aí depois eu vi Mister Mercedes, que eu não tinha visto ainda, e, cara, eles tomaram umas decisões no enredo que assim, eu não sei por que fizeram isso, né? Uhum. Sinceramente, eles fogem bastante do que acontece no livro para contar a história. Assim, tudo bem que eu também sou roteirista, então, assim, eu entendo que nem sempre o que funciona no livro funciona no filme. Só que existem umas coisas básicas que você não precisa mudar, sabe, assim. Então, acaba que ele, com relação ao livro, o livro é muito melhor. Né? E Under the Dome, que é também do Stephen King, virou série, eu nem comento para não xingar aqui ninguém, porque, nossa senhora, que coisa horrível aquela série. E me fala uma coisa, de outros gêneros, qual que é o teu autor, assim, que você mais gosta de ler? Saindo do suspense, saindo do terror. Saindo do suspense, saindo do terror, eu gosto muito da J.K. Assim, Harry Potter também me marcou muito como leitor, até como Qual que é a escritor sua também, né? casa? Grifinória. Tá. De acordo com aplicativos e testes de Facebook, De acordo com o Pottermore, você de é acordo com Grifinória. Pottermore. Mas é engraçado que hoje em dia não é mais legal ser da Grifinória, né? Hoje em dia é legal ser da Sonserina. Aí, Eu sou tipo, Sonserina. pois é, e aí o pessoal agora que fala que é da Grifinória, então, Grifinória não sei o quê. Por quê, né? Hoje em dia, se você não for da Sonserina, então, Mas assim, é bom mudar um pouquinho, porque eu sofri é, bullying por muito tempo por ser Sonserina. Agora as assim, pessoas estão me aceitando melhor, é. entendeu? Acho que é Mas muito pelo é, Snape. talvez. Mas o Snape é meu personagem preferido, mesmo sendo da Grifinória. Assim, acho que ele nossa, que personagem. Tanto enquanto escritor como leitor, assim, ele é um personagem genial, assim, muito bem escrito. E você gostou também da adaptação dos filmes do Harry Potter? Sim, são bons filmes, Uhum.
Mas também, assim, tem muita coisa, muitas escolhas que eles fizeram pro roteiro que não precisaria ter feito, entendeu? Assim. Se os seus livros fossem adaptados ou para série ou para TV, você ia querer poder dar pitaco no roteiro também? Ou você abriria a mão para deixar o diretor ou o roteirista ter as liberdades poéticas dele? Olha, assim, eu acho que se eu pudesse opinar, eu ia querer opinar. Mas, assim, obviamente, né, a gente. Não, eu jamais deixaria de vender um livro para filme, assim, não, só vou vender se eu for escrever roteiro, porque, assim, a gente sabe que não é assim que as coisas funcionam. Aham. Mas eu ia querer dar pitaco, sim. E se eu não pudesse dar pitaco oficialmente, eu ia ficar dando pitaco No extraoficialmente, Twitter, né? enchendo o saco do roteirista. Até ele fazer o que eu queria, entendeu? Assim, E eu você acho que tem algum roteiro que pronto que você pretende negociar ou que você já tentou negociar? sim, tem umas coisas acontecendo aí, tem umas coisas para acontecer também. Né? Legal. Infelizmente a gente não pode dar muito spoiler disso. Mas sim, eu terminei de escrever um filme recentemente com um amigo meu, de terror. É uma história original. E a gente está vendo aí, negociando e tal. E tem um outro roteiro que está para acontecer aí também, que eu não posso falar, mas em breve talvez vocês saibam. Então, assim, são trabalhos paralelos que eu tenho feito. Inclusive, recentemente eu tenho trabalhado mais em roteiro do que em livro, até assim. O meu livro com Uhum. a Faro, eu dei uma parada até por causa desse lance de quarentena e tal. Então, eu comecei a trabalhar nos roteiros parados, esse roteiro com esse amigo meu. E em breve a gente talvez tenha boas notícias aí. Ó, tem uma pessoa aqui falando, a Tânia Berne Correia. Ela tá falando se você escreveria uma história com o tema de Sete Além. Eu não sei o que é isso. Não sei. Também não conheço esse termo. Tânia, explica aí pra gente o que que é esse Sete Além aí, pra Esse. gente poder saber se rola uma história ou não. Você já pensou em escrever um terror de uma história real? Por exemplo, de um crime real ou de um serial killer? De um serial killer, não, mas já eu tenho uma história rascunhada que é baseada numa história real. E assim, é baseada numa história real. O próprio Voz do Joelma é baseado numa história real, né? Então, Sim. assim, eu tenho que fazer bastante pesquisa sobre isso. Só que eu acho que eu prefiro criar a história do zero, entendeu? Aham. Ah, a Então, Tânia falou aqui, o Sete Além é um universo paralelo sobrenatural. sim, eu tenho o universo paralelo, a gente sempre escreve, né? Inclusive eu participei com um conto numa antologia chamada Mundo Invertido, que saiu pela editora Wish, que eu tenho um conto sobre isso, né? Sobre mundos paralelos e tal. Que ela é bem numa pegada Stranger Things, e o conto até se passa na década de 80. Aham. Então, assim, é um mundo paralelo. E eu gosto bastante do tema, assim. Tudo que mexe com o sobrenatural, a gente tá pegando. E você fica com um pouco de receio de escrever sobre algum tema? Porque o sobrenatural é um tema que dá um pouquinho pra gente, um pouco de medo. Mas pra você, você tem receio de escrever sobre um tema não por medo, mas por, de repente, não passar a verdade daquele assunto, ou por você ter restrições sua pessoal de falar sobre aquilo? Assim, sobre um tema específico, não. Assim, a gente sempre tenta tomar cuidado com o que a gente vai colocar na história, né? Porque assim, às vezes você pode acabar ofendendo alguém ou algum grupo sem intenção, sabe? Assim, sem ter intenção. Então, assim, eu sempre tento tomar cuidado para ver que tipo de história eu estou escrevendo, mas assim, eu não tenho nenhuma restrição com nenhum tema assim, não. Assim, eu acho que eu escreveria de boa sobre qualquer tema, obviamente tomando cuidado, vendo se é meu lugar de fala e dependendo do tema, né, que for. Mas assim, restrição não tem, não. E você Entendeu? costuma reler os teus livros depois de um tempo ou não? Você não lê Não. mais? Dificilmente, se eu pegar para ler um livro meu agora, eu vou falar, isso aqui não era para ser assim, isso aqui podia ser assim, isso aqui não era para ser assim, não, tira, sai, horrível. Como é que vocês gostam disso, meu Deus? Então, assim, tem muito disso, né? A gente sempre fala que quando a gente vai publicar um livro, a gente não publica, a gente desiste, né? Fala assim, toma, vai publicar logo isso aí que eu não quero mais ver esse livro na minha frente. Uhum. Enquanto você pegar para ler o seu livro, você vai achar uma vírgula que podia ter saído, um advérbio que não era para estar ali, um adjetivo que podia ser diferente, né? Então, assim, eu evito, né? E você não voltou da Irlanda com a ideia de escrever sobre algum mito de lá? Porque existe toda Sim, uma sim. mística, Uma né? das, uma das histórias que estão tão rascunhadas é sobre um mito lá da Irlanda. Olha aí. Sobre um mito lá
de uma caverna e tal. Então, assim, é porque as histórias dele são bem regionais, né? Então, assim, os mitos Uhum. dele são bem regionais. E algumas coisas talvez não funcionassem aqui no Brasil. Porque são mitos regionais, são coisas fantasiosas até, né? Duendes e tal, assim. Então, eu escolhi um tema lá, comecei a escrever até a história lá. E só que aí eu parei porque depois eu volto nela, assim, porque talvez eu vi que talvez não fosse ter um público muito grande, entendeu? Para Entendi. ela. E você já chegou a ter alguma experiência assustadora assim na vida que te inspirou a escrever alguma coisa ou que fica martelando aí para um dia, quem sabe, virar um conto, um livro? Olha, por incrível que pareça, eu fui uma criança muito medrosa. Eu tinha medo Aham. de tudo, assim. Eu era muito medroso. Tinha medo do escuro, tinha medo eu tinha medo do Chuck, cara. O Chuck hoje é o meu personagem favorito. Eu morria de medo do Chuck. Eu lembro que tinha uma locadora perto da minha casa que tinha um pôster assim na escada quando você ia subindo, que era o Aham. pôster, acho que do Brinquedo Assassino 2, que era o rosto do Chuck, grandão, assim, né? Eu passava assim, escondendo o rosto, assim, para não olhar, né? E só que aí depois eu fui crescendo, eu fui perdendo um pouco desse medo e assim, infelizmente, eu felizmente nunca tive nenhuma experiência sobrenatural assim, propriamente dita, né? Hoje em dia eu falo que se eu tiver uma experiência sobrenatural, eu vou pegar meu caderninho de anotações para rascunhar e falar, me conta aí, como é que é lá do outro Espera aí, lado? né? Vamos lá. Peraí, já que você apareceu, vamos conversar. Como é que é? Me conta aí. Você Seria acha que uma. por escrever terror isso ajudou a perder esse medo? Talvez, né? Assim, hoje em dia, os medos que a gente tem são outros, né? Eu lembro que eu falei no evento que eu fui numa Saraiva uma vez, o pessoal perguntando, mas o horror no Colônia Derrington se passa nos Estados Unidos, né? Por que se passa lá? Eu falei, bom, porque quando essa história nasceu, ela nasceu com a minha mente lá. Né? Uhum. Porque, tipo, eu moro no Rio de Janeiro, no subúrbio do Rio de Janeiro, né, em Oswaldo Cruz, e aqui, terror aqui é dois caras numa moto, é assalto, esse é o terror, né? Então, assim, É. para mim, o horror em Oswaldo Cruz é isso. Então, isso são coisas que dão medo hoje em dia, né? Então, a história nasceu nos Estados Unidos. Então, assim, para mim, hoje em dia, de medo mesmo, é esse tipo de coisa, né? E você pensa em escrever uma história ambientada aqui no Brasil? Sim, sim. Esse meu próximo livro ele se passa no Brasil. O próprio Voz do Geomas passa no Brasil. Na verdade, a única história minha ambientada nos Estados Unidos é a duologia do Ben. Porque de Aham. resto, grande parte das minhas histórias são ambientadas no Brasil. Um conto ou outro que é fora, né? Por exemplo, tem o Conto do Mundo Invertido, se passa no Brasil. O conto da antologia que saiu sobre o Wattpad também se passa no Brasil. Se passa, inclusive, aqui perto de casa, em Marechal Hermes. Uhum. Então, assim, só essa duologia mesmo que nasceu lá e não teve jeito, tive que escrever lá, entendeu? Então, assim, quando você começou a escrever sobre o Ben, sobre a história do horror, você imaginava que ia ter o boom que teve no Wattpad? Você tinha essa noção de, caramba, as pessoas iam gostar tanto assim da sua história? Você tinha esse alcance? Ou foi uma surpresa quando você começou a ver que os números aumentavam, aumentavam, aumentavam? Foi uma surpresa muito positiva, assim. Na verdade, comecei a ter uma recepção muito legal da galera no Wattpad, porque realmente na época não tinham muitas histórias de terror em português. E as histórias de terror que tinham não estavam sendo escritas, o pessoal escrevia um capítulo e parava e tal. Então, como a minha eu atualizava ali sempre, certinho, de 2 meses semanas, comecei a É. criar um grupo de leitores grande. E aí eu comecei a ter uma recepção muito legal da galera. E aí, quando veio o pedido do Wattpad para colocar em destaque, essa recepção cresceu ainda mais. E aí, essa recepção eu não esperava, né? Entendeu? Assim, a minha história pulou de 5 mil leituras para 25 mil, eu acho que em uma semana. Nossa. E aí foi quando eu comecei a falei, caramba, o pessoal tá gostando mesmo. E aí isso dá um gás pra gente para escrever, né? E aí eu lembro que na época teve o concurso do Wattpad, todo ano acontece o Watts, né? Que é como se fosse os Oscars deles. E aí eu escrevi o horror numa das categorias, aí ganhei nessa categoria. E é um prêmio assim muito expressivo na plataforma porque a sua história concorre com outras de vários países Ah, não é na só categoria. regional, é o mundo todo. Hoje em dia eu não sei como é que tá, para te falar a verdade, mas na época como a plataforma era uma só, você Aham, concorria com histórias do mundo inteiro. E as entendi. inscrições eram gigantescas, assim, tinham muitos números de inscrições. Então foi legal ter esse aval do Wattpad também. Eu vi assim, que a história tinha um potencial grande, tinha um potencial legal. É uma proposta diferente, assim, não é muito usual. Por exemplo, o livro ele não foca
na construção de personagem exagerada, no passado e tal. Ela é uma história mais direta, realmente como se fosse um filme. Então, assim, eu não tinha certeza como é que seria a recepção. Uhum. Falei, bom, o pessoal pode gostar ou pode falar, ah, não, muito, muito ruim. Tem gente que gosta de livro mais aprofundado, né? E assim, isso é normal, assim, gostos são gostos. Eu também gosto de livro mais aprofundado quando ele não enrola. Porque assim, você pode fazer um livro de 1000 páginas se você narrar situações que não precisam, sabe? Você bota ali 100 páginas do cara levantando, indo no mercado, voltando, não sei o quê, indo no cinema, voltando até acontecer alguma coisa. Ou você pode organizar os seus fatos para eles acontecerem numa sequência de dias, né? Uhum. Por exemplo, o próprio Stephen King faz muito isso. Ele tem tantos livros, por exemplo, o Sob a Redoma. Ele é um livro de 1000 e poucas páginas, que eu adoro, inclusive, e ele se passa, sei lá, em 4 ou 5 dias. E tem 1000 e poucas páginas. E, ao mesmo tempo, ele tem um livro de 300 e poucas páginas, que é o Revival, que ele conta a história do personagem desde que ele tinha 8 até 70 anos. Então, assim, você não necessariamente precisa de uma história de 1000 páginas para narrar um período muito grande. Você pode fazer isso numa história mais rápida, sabe? Ou você pode fazer uma história redoma, que é muito, muito grande, mas um curto espaço de tempo. Entendi, Entendeu? entendi. E quando você começou com esses destaques no Wattpad, como que foi virar embaixador do Wattpad no Brasil? Isso foi um convite que eu recebi na época na plataforma. Eles estavam precisando de gente para ajudar a difundir o Wattpad no Brasil. Hoje em dia tem inscrições, né? Mas naquela época, como a comunidade brasileira ainda não era muito grande, eles chamaram os escritores que estavam mais engajados na plataforma, né? Que tinham leitores, que sempre participavam. E aí eu recebi esse convite. Eu lembro que na época eu ia para escolas, até universidades, falar sobre o Wattpad, fazia algumas palestras em alguns lugares, né, para mostrar. E até que no Rio de Janeiro eu fui no IBMEC, e o professor, que foi professor meu na faculdade, ele começou a usar o Wattpad em sala. Isso foi muito legal, assim, porque era professor de português, e ele começou a usar o Wattpad para produção de texto, para meio que incentivar a galera a produzir texto, ter um feedback ali e tal. Então foi muito legal esse período que eu passei como embaixador. Fora as ações que eu fiz na plataforma, que eu participei, algumas coisas que eu ajudei a construir no Wattpad como é hoje. Uhum. E aí, hoje em dia, eu sou um embaixador honorário, né? Que eu já não sou mais ativo na plataforma. Uhum. Só que, ao mesmo tempo, era muito engraçado, porque às vezes eu ia dar alguma dica para alguém, tipo, eu vi uma história lá um enredo legal, mas uma história, às vezes, assim, com muito erro de português, ou então, assim, meio que pecando em algum ponto. Eu ia lá, tipo, numa boa, assim, falar, olha, tudo bem e tal, não sei o quê. Te dar umas dicas sobre essa história. A pessoa, pô, não quero dica nenhuma não, tá achando que é quem, que não sei o quê. Tá bom, boa sorte aí e tal, não Não tá tem. mais aqui quem falou, né? Tá, mas é quem falou. Então, assim, tem muita gente que era aberta a conselhos e algumas pessoas não, entendeu? Então, assim, Uhum. isso era bem relativo. Bom, gente, eu vou fazer a minha última pergunta para o Marcos e vocês mandem perguntas aqui também, porque daqui a pouquinho a gente vai ter que encerrar, que vai dar o nosso tempo. Mas eu queria saber como é que foi para você participar pela primeira vez de um evento oficial na Bienal do Livro. Que eu acho que pra gente aqui no Brasil é o ponto Nossa, alto foi muito legal. da carreira, né? Foi muito legal. Foi realmente um ponto alto assim, na minha carreira quando eu fui convidado para a programação oficial da Bienal. Pô, visito o Bienal desde que eu era criança. E, assim, desde quando eu comecei a escrever, eu sonhava em participar da Bienal como autor. E aí os nossos sonhos vão mudando, né? Que, assim, eu gosto de ter sonhos. Eu tenho sonhos distantes e tenho sonhos mais próximos, né? E os nossos sonhos vão mudando. Depois, quando eu comecei a ser escritor, eu quis ser publicado em papel. Aí, depois de eu fui publicado em papel, eu queria ter um livro numa editora grande, tipo a Faro. E aí, depois eu comecei a querer participar de uma Bienal como autor. Depois, participar da programação oficial. Quando eu consegui participar da programação oficial, assim, foi um ponto chave na minha carreira, assim, que eu guardo até hoje. Recordação muito boa. Espero participar de outras. Espero que tenham outras bienais, né? Sim. Porque do jeito que as coisas estão, a gente não sabe. Então, assim, foi indescritível, assim. Até hoje eu lembro disso. Inclusive, você já deu até mais um passo que foi participar da Feira do Livro de Frankfurt, né? Essa aí nem se fala. Eu até comento, tem um amigo meu que nessa época de Wattpad a gente comentava muito dos perrengues que a gente passava como autor no Brasil. Aí a gente falava, cara, um dia a gente vai rir de tudo isso em Frankfurt ainda. Pode ficar tranquilo. A gente vai lá para Frankfurt, vamos tomar cerveja e rir disso tudo. E aí quando surgiu a oportunidade de ir para Frankfurt, eu lembrei muito dessa época.
né? Eu até fiz um post na época falando sobre ele, falando sobre isso. E aí, quando eu tava lá, né, tipo, tomando a cerveja em Frankfurt, pensei assim, caramba, ver como é que as coisas são, né? A gente às vezes não acredita que alguma coisa vai acontecer, mas elas acontecem, né? Então, assim, por isso que eu nunca perco a esperança, assim. E eu sempre falo para todo mundo não perder a esperança, porque, cara, se você correr atrás, pode não ser em um mês, em um ano, mas vai acontecer, você não pode desistir. Né? A gente tem N exemplos de pessoas aí que são muito bem-sucedidas hoje e começaram tarde, né? Então, sempre sigo aí na luta, sem perder a animação. E se você puder deixar uma dica para quem está começando a escrever agora, que dica seria essa? Escreva. Essa é a melhor dica, assim, não desista e continue escrevendo e corre atrás, assim, porque eu sempre falo isso. Às vezes você vai receber um não de alguma editora, um não de alguma publicação e isso não pode desanimar, entendeu? Você tem que seguir porque a minha história não é a mesma que a sua, não é a mesma que de outras pessoas. Então, assim, a sua história pode ser diferente. Eu tô na FARA hoje em dia, a pessoa pode dar um salto ainda maior nesse início, né? E ser uma história, talvez, chegar até mais longe do que eu em menos tempo, né? Assim, cada um tem uma história. Então, assim, a gente, às vezes, não... A gente quer se basear muito, olha para uma pessoa e fala, pô, eu quero ser igual a ele, assim, tal. Eu quero fazer igual a ele. Mas, às vezes, o que aconteceu com ele não vai acontecer com você e você vai ficar achando que, pô, ferrou, não vou conseguir mais, sei o quê. E aí, quando você começa a tentar trilhar o seu próprio caminho, você começa a ter oportunidades e ver que o seu caminho é um, o dele é outro, o dela é outro, entendeu? Então é essa, usar as pessoas como inspiração, sim, mas não como regra, entendeu? Ó, e aqui é a nossa última pergunta da galera. Qual foi o livro mais complicado para escrever? Da Bia Bon Jovi. Bia, beijão pra você. Eu acho que foi o Dança Escuridão. O Dança Escuridão foi bem complicado de escrever, porque ele era maior, né? A história que eu separei para ele era maior, então tinham mais notícias para colocar. E eu tinha muitas coisas para conectar com o primeiro livro. Tanto que eu lembro que teve gente que me deu uma nota na resenha do primeiro livro, tipo 3 estrelas. Aí colocava assim, porque deixou muita coisa em aberto e eu duvido que essas respostas vão aparecer. E aí eu lembro que teve um caso desses blogs, que quando eu lancei Tanta Escuridão e o blog leu, eles foram lá e fizeram uma ressalva a essa resenha. Falaram, não, porque na época e tal, e ele conseguiu realmente conectar os pontos, né? Porque eles não ficaram em aberto de propósito, né? Eles tinham uma explicação. Uhum. Eu não deixei em um gancho, eu deixei um açougue cheio de ganchos, assim, para poder preencher no segundo livro. E aí, para preencher todos esses ganchos, deu trabalho, né, para poder costurar tudo certinho. Mas foi muito legal, foi uma experiência muito boa. Bom, Marcos, obrigada pelo seu tempo, obrigada pelo Obrigado a papo. você. Logo, Desculpa pelo logo. tombo aqui, né? Foi para causar emoção, né? Não, aquilo ali foi por causa do momento, né? Foi por Tu causa fala, tu vê como é que são as coisas, né? Inclusive, se tiver então, algum aqui, quem eu veio só já. pensei em falar, não tinha nem É. começado. Tu Nem pensou em falar o livro comecei. só. Blau. Pois é. Gente, ó, para quem tava esperando o evento em São Paulo, que ia ser o lançamento do Joelma com o Marcos, quando as coisas voltarem ao normal, quando a gente puder voltar para a livraria, puder voltar a marcar evento, com toda certeza a gente vai reagendar, então fiquem Com tranquilos certeza. que esse evento vai rolar em algum momento, né? Isso aí, com certeza. Então, Rolar vai, só não sei quando. um Um dia dia, vai. um dia, A um gente dia tem que vai. focar nisso. Um dia, que dia não sabemos, mas É, quando chegar lá a gente vai ter. O Marcos vai estar aqui em São Paulo para a gente fazer essa sessão de autógrafos, esse bate-papo e ter abraço e tudo mais que vocês quiserem. Então, Marcos, com obrigada. certeza. Obrigado Obrigada você, a todo André. mundo também. Obrigado a todo mundo da FARA, obrigado a galera que participou aqui. Eu não consigo ver os nomes de todo mundo, mas eu sei que estou vendo aqui a Bia, Bon Jovi, Entre História, Jaleviskin, Book Obsession, blog, também beijão para todo mundo aí. E em breve teremos novidades, né, se tudo der certo. Então fiquem ligados aí no meu Instagram, nas redes sociais aí, que a gente vai postar coisa boa. É isso aí, gente. Essa live vai ficar salva lá no IGTV da Faro, tá? Então, Oba, quem vou poder ver meu perdeu o tombo, então, comecinho ao pode vivo. assistir de É, novo. Vai poder ver o seu tombo várias vezes. A gente manda. é. Pô, bom, vai ser bom. Então tá bom. Boa noite, Marcos. Boa noite, pessoal. Beijão pra Terça-feira a todo gente volta mundo. com outra live. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.